Kenshin Himura é um dos melhores personagens dos animes. Um homem com um passado extremamente sombrio que cometeu atos impensáveis. Um homem que decidiu se redimir e viver uma vida com honra e dignidade ao ajudar quem ele pode. E apesar do autor ser um homem de índole extremamente questionável, hoje iremos analisar por completo esse samurai que fez a infância de muitos e que também é extremamente poderoso. Kenshin nasceu em uma família de camponeses com o nome de Shinta. Depois de perder os pais devido à cólera aos 9 anos, ele foi vendido como escravo. Com sua vida piorando, ele foi colocado sob a custódia de 3 jovens que eram escravas: Akane, Kasumi e Sakura. Mais tarde, a caravana dos traficantes de escravos foi atacada por bandidos que acabaram eliminando todos os camponeses, exceto Kenshin, que ainda era Shinta, mas ele foi salvo por um espadachim além de habilidoso chamado Hiko Seijuro. Após eliminar facilmente os bandidos, Hiko sugeriu a Shinta que ele viajasse para uma vila próxima e começasse a reconstruir sua vida. Hiko também viajou para a mesma aldeia, mas depois de passar uma noite lá e não ouvir notícias da chegada de Shinta, ele presumiu que o menino havia tirado sua própria vida. Ele voltou ao local do massacre com a intenção de enterrar os corpos de todos que foram eliminados ali. Mas quando ele chegou, ele ficou chocado ao descobrir que Shinta não apenas não havia cometido o ato de tirar sua própria vida, como também havia passado a noite anterior inteira enterrando os corpos de todos no local, incluindo os traficantes de escravos e os bandidos. Hiko ficou impressionado com a gentileza do menino e honrou as lápides das jovens que deram suas vidas para salvá-lo, e rebatizou o menino de Kenshin, pois sentia que o nome Ken, que significa espada, e Shin, coração, eram mais adequados para um espadachim. Ele então informou ao seu novo pupilo que lhe ensinaria tudo o que sabia sobre a arte da espada. Muitos anos depois, Kenshin partiu para se juntar à revolução em Tóquio e ganhou a reputação de Batosai, o assassino de homens. Mas ele não foi um assassino a vida inteira, porque após ter feito muitos atos inumanos durante seu tempo como Batosai e ter perdido seu amor naquele tempo, que eu não vou dar spoilers, ele decidiu se redimir e nunca mais tirar uma vida humana. E começou a usar uma lâmina virada ao contrário, ou Sakabatou, e mesmo assim se manteve extremamente eficaz e principalmente manteve seu amor pela vida intacto. Então, só para vocês terem uma ideia da genialidade de Kenshin, aos 9 anos ele foi acolhido por Hiko Seijuro, o 13º, e ensinado nos caminhos do estilo Hiten Mitsurugi Ryu por 5 anos. E ele passou todos esses anos sem fazer nada além de treinar. E aos 14 anos ele já era considerado um mestre espadachim. Só que ele abandonou precocemente o treinamento para ingressar nessa guerra no Japão. E passou 1 ano e meio como assassino, matando 100 pessoas em 6 meses. E depois de 3 anos e meio como soldado em campo, assim que a guerra terminou, ele passou 10 anos vagando pelo Japão como um ronin, usando sua Sakabatou para proteger as pessoas. E se você não se convenceu que Kenshin é um mestre na arte da espada, vamos ver posteriormente as suas técnicas incríveis. Só que, apesar da aparência pouco imponente de Kenshin, porque ele não tem um shape tão grande assim, ele facilmente é um dos guerreiros mais poderosos da série e é superado por poucos, como o seu mestre Hiko Seijuro. Mas Hiko é o mais poderoso da franquia, então não é de se admirar. A habilidade de Kenshin durante a Revolução foi fundamental para pôr fim à guerra e iniciar a Era Meiji. Ele é uma lenda viva, bem conhecida em todo o Japão por seu domínio surreal na espada. Ele é capaz de cortar aço sem problema nenhum e é um dos poucos mestres espadachins da Era Meiji capaz de realizar o ato de Modoshigiri,
onde um talentoso portador da espada empunha as melhores lâminas, que são capazes de cortar com tanta precisão que o alvo pode ser recolocado como se nunca tivesse sido cortado. Kenshin também é um dos poucos na Terra que utilizam o lendário estilo Hiten Mitsurugi Ryu, um antigo estilo de espada da era Sengoku, projetado para permitir que um único espadachim derrotasse vários inimigos. Os praticantes desse estilo fazem o melhor uso das 3 velocidades, ou seja, a velocidade da espada, a velocidade dos movimentos do corpo, ambas apelidadas de Shin Soku, ou velocidade divina, e a velocidade das reações instintivas. A eficácia dessa arte também depende muito da resistência física e mental do usuário. O ponto foco do seu estilo é permitir que ele se mova na velocidade divina, entre aspas, ao máximo, golpeando e correndo a velocidades imensas e sobrenaturais, que ele rotineiramente ultrapassa a velocidade que o olho humano pode perceber, e até mesmo se esquiva de tiros de metralhadora. Sua habilidade característica em batalha é o Battle Jutsu, e foi o domínio nessa arte que acabou dando a ele o apelido de Battle Sai. No caso improvável de seu primeiro ataque errar seu inimigo, Kenshin se adapta igualmente ao combate de espada dupla, usando sua bainha como arma secundária, tornando quase impossível acertar e vencê-lo quando ele assume a postura do Battle Jutsu. Se por um acaso Battle Jutsu falhe, Kenshin é capaz de se envolver em batalhas prolongadas, usando uma variedade de técnicas, permitindo-lhe lutar de forma muito prática. Devido à sua estrutura esbelta e leve, ele é visivelmente ágil, capaz de usar o ambiente ao seu favor, e ele gira e salta do terreno para confundir seu inimigo e encontrar uma abertura. Ele também é conhecido pelo seu notável instinto de batalha, sendo ele capaz de se adaptar instintivamente ao estilo do oponente, permitindo-lhe ver aberturas de sua verdadeira natureza e ler seus padrões de ataque. Isso permite que ele combata efetivamente o ataque de um inimigo depois de vê-lo somente uma única vez, isso se Kenshin não neutralizar completamente a ameaça. Kenshin, desde que se aliou ao dojo Kamiya, aprendeu gradualmente sobre o estilo Kamiya Kashin Ryu e empregou muitas de suas técnicas em seu estilo. Eventualmente, ele dominou o estilo e ajudou sua segunda esposa a ensiná-lo aos alunos. Fora do Hiten Mitsurugi, Kenshin demonstrou técnicas de espada independentes que são indicativas de suas próprias habilidades adquiridas. Kenshin também é um orador incomparável, capaz de transformar eloquência ou humor em comentários improvisados, e ele é propenso a fazer discursos grandiosos e comoventes de forma totalmente improvisada. Embora ele mantenha a calma, ele é bastante adepto a argumentos filosóficos e vê rapidamente as falhas na lógica de qualquer oponente, tudo sem perder o ritmo da conversa. Ele também tem uma inteligência que podemos considerar como verdadeiramente genial, pois devido a anos de experiência lutando contra mestres espadachins, assassinos e vários outros oponentes, ele é perfeitamente capaz de lidar e se adaptar a uma ampla variedade de métodos e estilos de luta quase que instantaneamente. Ele já enganou um inimigo para se destruir, desativou uma grande máquina bloqueando um mecanismo de engrenagem, conseguiu compreender e counterar a técnica de Enishi, que usa seus nervos de insanidade, entre muitas coisas. Kenshin é um verdadeiro gênio na luta e também em outras áreas. Ele já demonstrou a capacidade de correr na água com pura velocidade. Os praticantes do estilo Hiten Mitsurugi têm um sexto sentido muito apurado e eles podem sentir as emoções e a aura dos oponentes. Devido ao fato de ele ter sido um homem sanguinário no passado, ele criou uma personalidade alternativa dentro de si, que é bem mais parecida com ele quando era um Battle Sai, e fisicamente seu corpo muda, assim como seus olhos e cor de cabelo, e ele se torna mais rápido e mais poderoso.
Ele também pode utilizar o seu Ki para paralisar oponentes só por eles estarem na presença dele. Ele também pode usar o Ki para remover a paralisia que foi imposta nele, e pode usar essa energia para amplificar seu próprio corpo e ficar mais rápido e mais forte. E simples golpes de sua katana podem criar ventos poderosos. Entretanto, nem tudo são flores. Durante o período de Kenshin como um Battosai, devido à sua pouca idade e ingenuidade, ele acabou perdendo gradualmente a sua sanidade à medida que matava mais e mais pessoas. Mas pelo final, Kenshin teve um colapso emocional completo, após aparentemente não conseguir proteger a pessoa mais querida que ele tinha pela segunda vez. Ele também é um tanto mal-humorado e não consegue manter a calma contra certas palavras e comportamentos provocativos. Essas experiências durante seu tempo como Battosai o levou a proteger os outros sem a necessidade de derramamento de sangue. Arai Shako, um famoso ferreiro, deu a Kenshin a arma não letal Sakabatou como a resposta dos dilemas dele. No entanto, essa arma se provou ser muito complicada de usar. E sinceramente, se Kenshin usasse uma espada normal, muitas de suas lutas terminariam quase instantaneamente. O seu próprio estilo também pode ser uma fraqueza para ele, pois o Hiten Mitsurugi Ryu é adequado apenas para aqueles que têm uma constituição e corpo extremamente musculoso, assim como seu mestre. A compreensão e domínio do Amakakeru Ryu no Hirameki, juntamente com o uso contínuo de outras técnicas do Hiten Mitsurugi, colocaram enorme estresse no shape pequeno e mal treinado de Kenshin, e devido a isso, seu corpo começou a eventualmente se deteriorar. Na época do arco Hokkaido, 5 anos após a batalha final contra Enishi, Kenshin já havia passado do seu auge e estava consideravelmente enfraquecido. Eventualmente, Kenshin vai perder sua capacidade de lutar com a espada, junto com a capacidade de se mover adequadamente. Outro ponto fraco desse lendário espadachim é que, contra vários rivais como Aoshi, Saito e Enishi, ele não demonstrou habilidades dignas e notáveis em combate corpo a corpo. Sua única experiência notável é o Shirahadori básico. Ele também depende excessivamente da intuição e da leitura emocional. Pelo menos metade da habilidade de batalha de Kenshin é suprimida se essa habilidade for nulificada. Estar em um determinado local como uma floresta extraordinariamente densa, com um campo magnético caótico, pode entorpecer o seu sexto sentido. Essa habilidade também é ineficaz contra oponentes pragmáticos que usam táticas não convencionais, além da arte da espada direta, e aqueles que conseguem esconder suas verdadeiras emoções, como o Soujiro Seta, são counters perfeitos contra Kenshin. Além disso, suas reações instintivas não são tão boas contra oponentes extremamente rápidos como Enishi, com o poder dos seus nervos. Mas agora que sabemos bastante sobre Kenshin, vamos falar sobre o seu estilo, o Hiten Mitsurugi Ryu, e vamos olhar as suas técnicas divinas. A técnica Ryutsuisen, ou Flash do Martelo de Dragão, geralmente é iniciada por um salto poderoso. Essa técnica coloca seu usuário acima do inimigo e então o usuário aplica a gravidade de sua queda para fortalecer o golpe da espada usando as duas mãos. Ryutsuisen Zan começa da mesma forma que o Ryutsuisen, só que o usuário posiciona a espada para iniciar um golpe descendente na cabeça ao invés de um golpe para baixo. Ryukansen é uma técnica que é mais eficaz quando o usuário está cercado por inimigos, pois a técnica faz o usuário girar para atacar em todas as direções. Também pode ser usado como contra-ataque. A técnica faz com que o usuário faça um giro completo, adicionando impulso e força centrífuga à força do golpe da espada, que é então direcionado para as costas ou para a nuca do oponente. E agora, vamos ver as variações do Ryukansen. O Ryukansen Tsumuji é uma das variações do Ryukansen. Ela é mais eficaz como contra-ataque.
mas pode ser usado como um ataque ofensivo. Ao contrário do Ryukansen original, Tsumugi oferece um giro horizontal para frente em um movimento de perfuração como um torpedo. O usuário pode até atacar a barriga do oponente para ter resultados devastadores. Ryukansen Kogarashi é usada em um combo de 5 golpes que Kenshin fez contra Shishio. Ela começa com um único pequeno passo lateral juntamente com um giro de 90 graus para dentro em um golpe com as costas da mão que imediatamente afasta o oponente. É uma sequência extremamente poderosa que muitos inimigos sequer têm tempo para reagir. Ryukansen Arashi faz com que o usuário use uma cambalhota completa enquanto ataca, tornando-se um contra-ataque eficaz contra ataques de corte para baixo e de cima. Agora, saindo da técnica Ryukansen, temos a técnica Ryushosen, que é o inverso do Ryutsuisen. Ele é um ataque ascendente destinado a atacar por baixo. Para obter força adicional, usa-se o braço livre para aplicar força na parte de trás da lâmina, e então utiliza-se um poderoso salto durante o ataque. Ryutsui Shosen é uma técnica que mistura Ryutsuisen e Ryushosen. Ela começa com um salto poderoso e um movimento ascendente apoiado no Ryushosen. A próxima é Ryushosen, uma técnica que faz Kenshin desferir uma enxurrada de golpes. A velocidade deles torna essa técnica muito difícil de ser contra-atacada, ou até mesmo muito difícil de ser defendida. É considerada uma técnica excelente para desgastar oponentes com maior resistência, como foi evidenciado durante a batalha de Kenshin contra Sanosuke. E também existe uma versão alternativa chamada Ryusosen Garami, cujos golpes são direcionados à cabeça e o pescoço. Mas ainda não acabou. Kenshin também tem uma técnica chamada Doryusen, que é um ataque à distância. Essa técnica atinge um oponente fora do alcance do usuário da técnica. Kenshin acerta o chão e envia detritos de terra até o oponente. Soryusen é uma variação do Batojutsu. Essa técnica é um dos primeiros movimentos Batojutsu de 2 etapas do estilo Hiten Mitsurugi Ryu. Após o primeiro golpe com a espada desembainhada, o usuário empunha a bainha vazia e a bainha atua como um dispositivo de segurança, evitando o contra-ataque do oponente e desferindo um golpe adicional quando menos se espera. Ryu Meisen faz com que o usuário use de sua velocidade sobrenatural ou velocidade divina para embainhar a espada ao invés de desembainhá-la. É conhecido como Notojutsu, ou a arte de embainhar a lâmina. O ultrassom produzido quando Tsuba atinge a bainha atinge também os ouvidos do oponente, ensurdecendo temporariamente aqueles com audição sensível, afetando seus nervos vestibuloculares. Kenshin usou esse movimento uma vez contra Enishi. Embora esse ataque normalmente prejudicasse a audição do alvo por um tempo, essa técnica também consegue atingir a estabilidade do oponente. Podemos dizer que Kuzuryu-sen é uma das técnicas mais fortes do estilo Hiten Mitsurugi. Essa técnica utiliza totalmente a velocidade divina ou sobrenatural dos usuários para atingir quase simultaneamente todos os 9 pontos vitais do corpo do inimigo. É quase inevitável e impossível de bloquear essa técnica. Kuzuryu-sen é ensinado como um pré-requisito para a técnica definitiva, e um fato interessante é que Kenshin aprendeu essa técnica complexa ao ver ela ser realizada somente uma única vez. Os usuários que são mais rápidos que o Hiten Mitsurugi são capazes de escapar do ataque de frente, como visto com Sojiro. A força das 9 cabeças, entre aspas, do movimento será muito diferente dependendo da velocidade, força e até peso do usuário. O Kuzuryu-sen de Kenshin é poderoso, mas é combatido em um ponto por Enishi devido à velocidade igualada, enquanto o Kuzuryu-sen de Riko superou facilmente o de Kenshin devido à vantagem de peso de Riko. E vimos também que a força descomunal do shape de Riko
permitiu que ele derrubasse instantaneamente o imensamente poderoso e gigante Fuji, apesar de ter uma enorme desvantagem de peso. E ele também nem utilizou o ataque na sua forma completa, porque ele estava usando a sua capa pesada de herança, que pesa aproximadamente 37,5 quilos. Então Riku derrotou aquele monstro literalmente ao segurar seu poder. E ele, como Kenshin, estava usando uma Sakabatou. Simplesmente Riku é o ser mais poderoso dessa franquia. A próxima técnica é Niju Nanazu-Ryusen, que faz com que o usuário utilize 3 Kuzuryu-sen consecutivos. Essa técnica é tão poderosa que conseguiu colocar o poderoso vilão Itekura Byakuya de joelhos, e o mesmo pode destruir o pico de uma montanha. Mas o Apex do Hiten Mitsurugi não é nada disso demonstrado, e sim a incrível e poderosa técnica Amakakeru Ryu no Hirameki. Essa técnica é reservada para praticantes que possuem uma vontade inabalável de viver. Esse Batojutsu refinado envolve um passo inicial que ganha impulso com o pé direito, seguido por uma onda concentrada de energia física e mental em um passo subsequente com o pé esquerdo. Isso amplifica a velocidade e o poder do usuário, transcendendo a velocidade divina ou Shin Soku, para alcançar o que pode ser denominado como velocidade super divina ou Shou Shin Soku. O golpe inicial limpa o ar circundante, resultando em um vácuo dentro da zona de combate. Se por algum acaso o oponente desviar com sucesso desse primeiro ataque, ele então será confrontado com o desafio do ar impetuoso, que preenche um vácuo entre o usuário e o oponente. Esse súbito influxo de vento impede a mobilidade do oponente, a menos que seja previsto por especialistas na técnica. O atraso resultante concede ao usuário a oportunidade de executar mais movimentos e completar cortes rotacionais. Juntamente com o aumento de velocidade do vento que chega, o usuário é preparado para um segundo ataque ainda mais poderoso. O estado de espírito é a única condição que permitirá que o Amakakeru Ryu no Hirameki seja executado perfeitamente, e se você usar essa técnica com pleno estado de espírito, é quase certo que a vitória está garantida, pois estar fora desse estado apenas permite ao usuário executar versões menores e defeituosas da técnica final, como é o caso quando Kenshin enfrentou Enishi, que anteriormente tinha feito toda uma guerra psicológica contra ele. Mas agora que vimos as poderosíssimas técnicas do Hiten Mitsurugi e vimos que ele não é pouca coisa e é muito poderoso, mas que tal colocarmos isso à prova e ver se ele realmente é tão forte quanto eu o fiz parecer? Apesar do universo de Rurouni Kenshin, o Samurai X geralmente ser mais ligado a uma ambientação mais realista na medida do possível, como vimos, Kenshin é completamente sobre-humano e sua força, apesar do seu porte físico não ser um ponto forte, ainda assim é gigantesca. Ele, até usando a Sakabatou, pode lutar contra oponentes poderosos como Saito, Aoshi, Shishio e Enishi. Até mesmo Sanosuke pode destruir estruturas de pedra gigantescas com sua técnica Futae no Kiwami, aprendida com Anji. Mas o verdadeiro poder dos personagens não é só destruir pedras, porque no arco Hokkaido, Byakuya explodiu o pico do Monte Hokate e Saito ficou quase ileso com uma explosão nesse nível, que só pelo raio de explosão cobria mais que um quarteirão inteiro, e todo o topo da montanha foi detonado, e Saito só machucou sua mão esquerda. Então personagens como Kenshin, no mínimo, podem resistir a energias nesse nível e também ferir seres que podem gerar forças capazes de afetar quarteirões inteiros e muito mais. O que é muito impressionante, e até mesmo Seijuro Rico, que, como eu disse, é o personagem mais poderoso da franquia, pôde casualmente segurar a lâmina de Fuji, um homem tão grande que um golpe de sua espada detonava prédios e quase um quarteirão inteiro. E tenho certeza que Kenshin poderia vencer Fuji também.
Precisamos também notar que Kenshin venceu Shishio, o oponente mais perigoso que ele tinha enfrentado até então, e um dos maiores vilões dos animes em geral. Shishio, antes de sua derrota contra Kenshin, tinha derrotado Saito, que anteriormente era considerado como alguém próximo a Kenshin, Sanosuke, que estava muito mais poderoso devido ao seu treino com Anji, e Aoshi Shinomori, um ninja que também havia lutado contra Kenshin, mas foi derrotado. Todos esses sequer conseguiram fazer o mínimo contra Shishio, e Kenshin, com seu estilo Hiten Mitsurugi Ryu e sua técnica suprema, conseguiu feri-lo gravemente, sem contar que lutou extremamente bem contra o vilão. Em termos de velocidade, todos os espadachins como Saito são ditos de terem velocidade em combate superior a de rifles naquela época, e seus projéteis podiam chegar a 540 metros por segundo, ou Mach 1.57, mas Kenshin já desviou de uma Gatling Gun, que na época podia atirar 200 projéteis por minuto, e ele ainda salvou Yahiko junto. Facilmente um feito em níveis bem acima do normal nas velocidades supersônicas, tanto em reação quanto em combate. Kenshin também, até com velocidade bruta, já foi tão rápido que ele podia burlar até mesmo a velocidade da reação humana. O cara é extremamente brabo, um espadachim lendário com poder capaz de lutar contra seres que geram energias que afetam mais que um quarteirão, com velocidade de combate nos níveis altos da categoria supersônica, e até em velocidade de viagem, podemos dizer que ele corre tão rápido que até seres humanos não podem acompanhá-lo. Um poder extremamente digno ao lendário espadachim Kenshin Himura, e podemos dizer que ele é verdadeiramente absurdo. Não acham? Muito obrigado por assistir o vídeo e não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho. E um muito obrigado a todos os membros do canal. E um agradecimento mais que especial para Quailiang Reverso, Leon Games, Vitor Santos, Zero Espada, Sunning Play e Muka. Muito obrigado pelo apoio imensurável. E eu vou ficando por aqui, espero que todos estejam bem e até mais.